Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o romantismo. Lembrando que lá na primeira nós fizemos uma contextualização histórica e principalmente mostramos as características de duas correntes artísticas que serviram de oposição para essa corrente literária, filosófica, artística, de uma maneira geral, chamada romantismo. Então lá nós falamos sobre o rococó e falamos sobre o neoclassicismo. Agora, como prometido lá na primeira aula, essa segunda aula ela começa com uma exposição do espírito, digamos, né, do romantismo, do espírito, das características espirituais, simbólicas, que representam aí, que compõem, na verdade, o romantismo, e vamos fazer uma análise das obras francesas sobre esse período. Tudo bem? Então, comecemos. O espírito romântico, ele é caracterizado, eu diria que os dois primeiros tópicos são os mais importantes. O espírito romântico tem essa intenção de expressar com a maior intensidade possível a relação homem e natureza. Vamos prestar muita atenção que nesta relação, natureza significa tanto o mundo objetivo, ou seja, o mundo que está fora da consciência humana. Então, sim, nós estamos falando de árvores, de rios, do sol, da lua, de oceanos, mas também, e eu ouso dizer principalmente, nós estamos falando de uma natureza propriamente humana. Ou seja, nós estamos falando, né, os românticos estão chamando a nossa atenção para esse conflito sempre interno do homem. Né? Na verdade, o externo, essa objetividade representada pela obra romântica, é sempre uma falsa objetividade. Por quê? Porque o homem romântico ele enxerga o mundo a partir do seu estado de espírito, a partir da sua relação, da relação que ele mantém consigo mesmo, com essas forças intempestivas aí da natureza. Ou em outras palavras, propriamente os impulsos, as emoções, a libido, o tesão. É nesse sentido, então, que nós colocamos aqui a tentativa de expressar essa relação homem e natureza. O segundo tópico, ele é uma derivação desse primeiro, em que existe, né, o espírito romântico, ele é caracterizado também por uma substituição da razão pela emoção. Substituição da razão. Por que isso mesmo? Porque lembrem-se que o contexto histórico do romantismo é um contexto da modernidade, é um contexto da cidade. E o que a razão, só a razão, ela foi capaz, na verdade, de ter criado a ciência, de ter criado a burocracia dentro das cidades, de ter criado as instituições sociais, tais como imaginadas lá pela Revolução Francesa. Só que essa razão, ela se mostrou falha, né? Ou seja, o uso da razão, ele se mostrou contrário propriamente às intenções do homem, né? Contrária às necessidades do homem. Por quê? Porque com um pensamento altamente racional, foi produzida a pobreza,
a miséria, né, a prostituição, a exploração do trabalho, enfim. Então, há uma troca desse pensamento racional por uma representação das paixões humanas, das emoções humanas. O terceiro tópico, ele nos diz sobre o gênio. O que é o gênio? Né? O gênio, ele é uma criação romântica. Eu coloquei aqui uma mistura de heroísmo e virtuose. Esses dois termos, heroísmo e virtuose, eles estão intimamente relacionados. Né? Quem que é o gênio? O gênio é aquele cara, eu vou usar a expressão do Kant, embora o Kant não seja um romântico, foi ele, na sua estética, que vai lançar a mão dessa palavra gênio, que depois vai ser retomada pelos idealistas alemães, por Hegel também, enfim. Quem é o gênio? O gênio é aquele cara que cria as próprias regras. Né? Ele é um solitário, ele é um sujeito que sozinho é capaz de criar padrões. Né? Então, o espírito romântico, ou melhor, os pintores românticos, há essa crença, há esse pensamento de que eles partem do zero, né? De que as representações que eles constroem, de que as pinturas que fazem, eles tiram da sua genialidade, desculpa a redundância, mas que tiram do seu interior, que tiram propriamente da sua personalidade. Seguindo aqui, eu coloquei novas, porque na verdade elas não são tão novas assim. Né? Se a gente fizer uma análise bem detida da, da, da iconografia, vamos colocar dessa maneira, a gente vai ver que tanto o grotesco quanto o sublime já existem. Mas no caso do romantismo, essas categorias estéticas, ou seja, esse ajuizamento sobre as imagens, eles se tornam institucionalizados, por assim dizer. Ou seja, há, a partir do romantismo, uma categorização explícita entre obras que representam aquilo que é grotesco, ou seja, aquilo que é feio, aquilo que é disforme, aquilo que é ruidoso, né? E também aquilo que é sublime. O sublime também vem da obra kantiana, da obra estética de Kant. O sublime é sempre aquela sensação de segurança ou de prazer frente ao horror, o horror da natureza. Né? Essa ideia de sublime, eu vou desenvolver com um pouquinho de mais calma quando nós entrarmos propriamente na estética. Tá? Na estética, eu vou deixar essa palavrinha para ser discutida quando entrarmos propriamente na estética, e aqui na história da arte, por enquanto, só confia em mim. Né? O que é o sublime? O sublime é a representação de uma das forças imponentes da natureza, né? Da força fatal que a natureza exerce sobre o homem. Porém, embora essa força, esse poder, ele seja fatal, embora indubitavelmente a natureza seja mais forte que o homem, o sublime, ele coloca o homem em uma posição de espectador frente a esse poder. Ou seja, é alguém que vê da janela as catástrofes. E essa visão, segundo os românticos, segundo a estética
dita aí de uma maneira mais ampla, e essa visão, ela causa prazer. Ela só causa prazer porque você sabe que não vai morrer. Embora tudo ao seu redor esteja sendo destruído. E aí, por fim, nós temos o nacionalismo. Nacionalismo é a ideia de formar, né, claramente, é a ideia de formar uma identidade nacional. Então, num certo sentido, é viável falar de um romantismo na França, um romantismo na Espanha, um romantismo na Inglaterra, um romantismo na Alemanha. Por quê? Porque em cada um desses lugares o romantismo ele tem as suas peculiaridades, no sentido de que cada uma das obras representarão características que são particulares àquelas realidades históricas, sempre nessa intenção de formar a própria identidade daquele povo, certo? Bom, aí eu coloquei, né, por fim, a parte teórica, eu coloquei algumas frases que são muito, né, alguns pensamentos aí que ficaram imortalizados e que dá para entender o que é propriamente esse espírito romântico que eu estou chamando. A essência do romântico é a incerteza, do Oscar Wilde, que escreveu lá o retrato de Dorian Gray. Gente, a essência do romântico é a incerteza. Olha lá, a instabilidade, a mutabilidade. Por que isso? Opa! Por que isso? Porque as paixões, elas são incertas. Né? Porque os nossos desejos, eles são volúveis. A nossa libido, ela nos direciona, vai nos direcionando para um lugar, depois para outro, ou seja, a gente quer alguma coisa, depois a gente já não quer. E além disso, né, o ambiente próprio da cidade, ele é um ambiente de incerteza. Nós não estamos vivendo mais dentro da tradição, certo? E a segunda frase, de Baudelaire. Baudelaire é um poeta, um filósofo francês. O romantismo não é caracterizado por um conjunto específico de assuntos. Ah lá, gente, olha que maravilha de frase. Não é caracterizado por um conjunto específico de assuntos. Ou seja, a gente não fala só sobre uma coisa. Vamos pensar lá, principalmente no Barroco Católico, ou no Renascimento, ou então lá no Classicismo, em que você tem sempre os mesmos assuntos sendo retomados. Né? Você muda a roupagem, mas os assuntos eles permanecem. Ou, se a gente quiser ser mais reducionista ainda, o assunto é sempre o mesmo. Vamos enaltecer a religião católica. Tampouco pretende ser, tampouco, desculpa, por pretender ser uma cópia fidedigna da realidade. Ou seja, nesse mundo romântico, o que seria uma cópia fidedigna da verdade? Seria retratar a realidade de uma maneira objetiva, certo? Seria retomar aqueles princípios naturalistas, se vocês quiserem. Porém, essa objetividade, essa verdade, ela não existe para o romântico. É isso que eu estou tentando chamar a atenção para vocês, que é uma das características principais do romântico. Né? O mundo que o romântico vê é um mundo de acordo com as suas paixões. Por isso que não dá para retratar a
verdade, ó, desculpa, por isso que não dá para retratar a realidade de uma forma fidedigna. Por quê? Porque cada um vê o mundo de uma maneira diferente e pior do que isso, nós, ao longo do dia, também enxergamos o mundo de forma diferente. É a questão lá da incerteza. Nós somos levados, tais como um barquinho em alto mar, nós somos levados pelas correntes. Ele se caracteriza, então o romantismo não é nada disso, ele se caracteriza pela maneira em comum com que os artistas se sentem. Olha que coisa maravilhosa. Por isso mesmo que é um espírito, por isso mesmo que é essa atmosfera romântica. Né? Atmosfera romântica. Os artistas românticos, sejam eles da literatura, da pintura, da escultura, enfim, todos eles têm essa sensação, né? Tem este sentimento em comum de expressar um certo nacionalismo, é verdade, mas principalmente é a sensação de que a razão não dá conta de explicar a realidade, e mais do que isso, de que se fiar na razão leva ao fracasso propriamente do homem enquanto tal. O homem ele é um elemento dentro da natureza, um elemento dentro da natureza. Se vocês quiserem, fazendo um parênteses aqui, né, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma relação direta do romantismo com o Nietzsche, por exemplo. Né? O Nietzsche ele teve lá a sua fase romântica. Bom, então vamos aí para a análise das obras propriamente ditas. Estamos então nas pinturas francesas. Guerricot, a obra que talvez inicia aí o romantismo na França, essa A Balsa da Medusa, Jean-Louis Théodore Guerricot. Olha só o século que está marcado aqui. Né? Olha o ano, desculpa, que está marcado aqui. Século XIX, comecinho do século XIX. A Balsa da Medusa. Segundo relatos históricos, Medusa era de fato uma embarcação, e essa embarcação ela foi destruída em alto mar. Esses são sujeitos que, opa, funciona a mouse, esses são aqueles que sobreviveram. Gente, vamos pensar um pouquinho, o que é o barco, se não a razão humana aplicada? Não é? O barco não é, de fato, a aplicação científica? Não é uma aplicação científica? Você tem certos conhecimentos de densidade, de peso, né? Você tem certos conhecimentos meteorológicos e você constrói o barco. Barco, tecnologia, ou seja, ciência aplicada. Esse barco, ou seja, a razão humana, ela naufragou. Que maravilhoso, né? Ela naufragou. Olha o poder da natureza. Olha esse mar, né? Olha o céu carregado, escuro. Olha a onda chegando. E como nós estamos? Nós estamos débeis. Nós estamos mortos, ó. Nós estamos enfraquecidos, completamente enfraquecidos. Olha lá, nós estamos até céticos. Parece que tem até um estoico aqui, né? O sujeito fala, por quê? Por que um estoico? Gente, por que um estoico? Questão de vestibular. Por que
para o estoico, existe uma razão universal que estabelece o funcionamento do mundo. Existe um destino fatal para o mundo. E esse cara aqui, ele está representando exatamente isso. Ou seja, é assim mesmo. O que adianta a gente ficar lutando? O destino ele já está configurado, ó, ele já está. Então, os estoicos, né, lembrem-se lá, o estoicismo faz parte do quarto período da filosofia grega, e essa filosofia, esse período, ele tem como característica justamente esse alinhamento, essa não perturbação frente às ocorrências do mundo. Olha lá, não precisa se preocupar, a gente vai morrer mesmo. Né? Ou se a gente não morrer, a gente vai ficar sabendo. Ponto final. Né? Com exceção desse estoico, você tem lá gente morta, então ó, o ser humano ele à deriva frente à natureza, frente aos impulsos da natureza, e lá no fundo, né, você tem pessoas que estão acenando. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, nessa posição. Olha lá, você tem até um pontozinho aqui, pontinho. Ó, aqui você tem um barco. Aqui existe um barco. Olha a distância. Olha, tá, olha a distância que esse barco está das pessoas. E o que representa o barco mesmo? A razão, né? Ou seja, a razão já nos regaçou, já nos destruiu, e ainda assim a gente procura por mais razão, mais razão, mais razão. Olha que maravilha! Olha que pintura deliciosa de discutir e levantar questões filosóficas. Pensa na nossa atualidade, nesse mundo altamente racional. Ao invés de nós fazermos um momento inverso, ou seja, fazer um movimento para a compreensão, ou melhor, para a coexistência de homem e natureza, né? A existência pacífica, a existência saudável entre homem e natureza, o que nós fazemos? Nós queremos ainda mais dominar a natureza. Cada vez mais a gente domina a natureza. E, infelizmente, nós temos um exemplo lindo disso. Né? Nós estamos passando por uma situação em que mostra esse poder da natureza. Por mais que nós tenhamos todas as tecnologias, a força da natureza, no caso do nosso vírus aí, ela é imponente, ela é fatal. Em questão de dias, você desestrutura um mundo altamente globalizado, altamente racionalizado e deixa a todos à deriva. Né? A natureza nos empurrou para dentro de casa. Ou seja, quem domina na verdade? Né? Quem que domina na verdade? Nós ou a própria natureza? Nós dominamos a natureza ou a natureza nos domina? Evidentemente, é a segunda colocação. Pelo menos para os românticos. E se vocês querem saber a minha opinião, concordo plenamente. Bom, avançando, aqui você tem um retrato chamado Mulher que Sofre de Inveja Obsessiva, também do Guerricot. Né? Também do Guerricot. Guerricot, eu coloquei aqui essa pintura porque eu gosto, né? Ela é particularmente, ela me afeta particularmente, mas nós temos outros retratos também que representam ao mesmo tipo de personagens.
o Guerricot, ele foi, para que ele fizesse esses retratos, ele frequentou, de fato, os manicômios da época. Né? Então, o que ele está chamando a atenção? Ele está chamando para aquele povo excluído. Para aquele povo excluído, gente, pela racionalidade. Olha só, quem que está no sanatório? O louco. Quem que é o louco? É o cara que não age de acordo com a razão. Então, a nossa sociedade, ela institucionalizou a razão e tudo aquilo que não é racional deve se ficar submisso à razão. Né? Submisso à razão. Então, nós vamos colocando a não razão, a gente vai escondendo. Né? Os manicômios, os sanatórios, eles representam essa não racionalidade. No caso aqui, ele coloca, né, inveja obsessiva. Aí tem um outro de um senhor, poxa gente, tem um outro de um senhor que é um viciado em jogos. Né? É esse olhar para a natureza, para a impulsividade, para aquilo que está sujeito ao sabor mesmo das paixões, os vícios. Né? Olha que diferença do neoclassicismo, velho. No neoclassicismo nós estávamos falando da moralidade. Sócrates, sabendo que ia morrer, ainda fazia um discurso tudo com pompa e elegância, pompa e elegância, enquanto aqui não. Né? Aqui a gente está vendo a crueza do ser humano. Olha só, para e fica olhando, velho, a imagem desta senhora. Só olha os olhos dela. Um olhar de sofrimento, um olhar de ódio, um olhar de não dominação de si, né? De inconsciência. Fantástico, né, gente? Fantástico, fantástico. Bom, nossa, a gente tem até que respirar, né, cara? De tão perfeito que são essas obras. Bom, então, para o nosso segundo artista aí francês, aí o Delacroix, o Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. Delacroix. Bom, tanto faz. A morte... Nossa, eu até perdi agora, cara. Perdi as estribeiras depois de ver essa mulher. Vamos respirar um pouquinho. Dar um tempinho para vocês olharem aí. Espetacular, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou começar ao contrário, tá? Eu vou pela imagem mais famosa dele. Tudo bem? Olha lá. A liberdade guiando o povo. Também lá do Delacroix. Essa imagem vocês já conhecem. Ela é tão famosa que está quase em marca de sabonete, em marca de shampoo e etc. Bom, essa imagem, gente, tem, o que é muito legal, uma explicação propriamente... Cadê? Bom, eu já acho para vocês. Eu perdi as estribeiras, meu Deus do céu, perdi as estribeiras depois da mulher com inveja compulsiva. Bom, vamos lá, de novo, respirar fundo. A liberdade guiando o povo, do Delacroix. Como eu estava falando, essa é uma imagem que vocês já conhecem muito bem, e ela foi
concluída, é uma imagem gigante, né, uma pintura enorme. Ela foi concluída no ano próprio que ficou conhecida a Revolução de Julho. Lembrando que essa Revolução de Julho ela veio marcar o fim do período da Restauração Francesa. Se vocês estão lembrados lá em história, nós estávamos vivendo. Poxa, gente, que coisa! Deixa eu voltar aqui. Nós estávamos vivendo, então, veio a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, ela foi, num certo sentido, vamos colocar assim, historicamente, ela foi suprimida. A monarquia, né, ela toma as rédeas novamente. Você tem lá o Napoleão e finalmente lá em 1830 há aquilo que ficou conhecido como restauração, o fim, né, da Restauração Francesa. Então, veja que particularmente esse vídeo, essa pintura ela é importante porque ela representa esse nacionalismo francês, né, esse nacionalismo francês. Então, é a vitória da burguesia sobre a tradição, mesmo com diversos mortos, a bandeira da França, a ideia de nação, né, a ideia de nação aqui. Bem no centro da imagem, você tem uma mulher, a mulher com os seios à mostra, né, a força feminina, aquela que sustenta, né, esse é o seio. Olha lá. A França sustenta, a França dá alimento, a França dá vigor aos cidadãos franceses, né? Nós temos aqui nós temos a mistura de diversas classes sociais contra a tradição, né? Contra a restauração. Nós temos, então, jovens empunhando em armas. Olha só que rapazinho já ciente do seu papel dentro da sociedade, né? Lutando pelos ideais franceses. Então você tem jovens, você tem burgueses, você tem trabalhadores e você tem gente que está morrendo aqui, os cidadãos que estão aos pés da liberdade, ou os cidadãos que estão aos pés deste território, dessa nação chamada França, né? Os ideais, bem no centro da imagem, ecoam, né, eles são irradiados, olha lá, preenchendo toda a imagem, certo? E agora, voltando naquela imagem, também do Delacroix, aqui a morte de Sardanápalo. Sardanápalo, gente, é um rei oriental. Aliás, o orientalismo, ele eu vou fazer um parênteses. O orientalismo, ele é um traço que começa a aparecer lá no neoclassicismo e que ainda vai ecoar no romantismo. O que é esse orientalismo? São as descobertas mais feitas mediante relatos, mediante objetos propriamente, do que visitas, digamos,
em primeira pessoa dos artistas, mas são observações e são conhecimentos trazidos do Oriente para a Europa. Né? Então você vai ter a Odalisca, por exemplo, é uma pintura super famosa. Há, né, até num sentido bem pobre, a representação orientalista, sempre mulheres muito sensuais, sempre mulheres nuas, sempre a ideia dos impulsos, morte, sangue. É claro que é uma visão reducionista do orientalismo, mas é uma marca, né, que ela se apresenta lá no finalzinho do neoclassicismo, que terá ainda alguns ecos terão alguns ecos aí no romantismo. Só que no caso específico aqui, né, então, o que o Delacroix está mostrando para nós, é que aqui está o rei. Olha a posição dele, gente. Ele está lá em cima da cena e ele está vendo, ele foi invadido e ele propositalmente trouxe, ou melhor, mandou que todos os seus bens fossem mortos junto com ele. Aqui, olha, você tem uma cabeça de elefante, olha os seus bens. Ele tem os cavalos, os seus tesouros, ele tem os seus concubinos, ele tem as suas mulheres. Tudo isso ele mandou matar junto com ele. Enquanto ele é esse sujeito boçal aqui. Imagina, o cara é um rei. Imagina como no neoclassicismo ele seria representado. Né? Ele seria representado com toda a sua imponência. Ele seria representado sentado num trono, com um cetro na mão, com coroa. E aqui não. Né? Já que eu tenho que morrer, eu vou levar tudo comigo. E é engraçado dessa imagem, gente, é que há propriamente uma legenda que o Delacroix fez. Ele escreveu, para que, né, fosse apresentada essa obra em Paris, ele escreveu assim: nada daquilo, abro aspas, tá? Nada daquilo que contribuiu para o seu prazer deve sobreviver a ele. Fecha aspas. Vou ler de novo. Nada daquilo que contribuiu ao rei, né? Nada daquilo que contribuiu para o seu prazer deve sobreviver a ele. Então, ou seja, né, os meus objetos de prazer, seja a minha riqueza, sejam as minhas mulheres, sejam os meus cavalos, tudo isso tem que ir embora junto comigo. Né? O meu mundo, ele está indo embora. O meu mundo é esse. E eu levo comigo. Afinal de contas, a hora que eu morro, o meu mundo morre também. Tá vendo? Sensacional, né, gente? Bom, então vamos finalizando a nossa aula, a nossa segunda aula. Vamos aqui. Olá de novo. Bom, então é isso, gente. Terminamos aqui a análise, terminamos aqui então aquela última parte conceitual que fala sobre o espírito romântico. Terminamos a análise de algumas obras românticas francesas e na próxima aula nós falaremos sobre a pintura espanhola ou especificamente nós falaremos sobre Goya, tá? É só Goya que nós iremos discutir aqui. Então, a gente vai, na terceira aula, nós falaremos, vou tentar fazer o máximo possível para deixar essa terceira aula, deixar as interpretações da Espanha, do romantismo na Espanha, na Inglaterra e na Alemanha juntos, tá?
Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!